A questão sobre diferenciabilidade. Determine o conjunto dos pontos em que a função dada é diferenciável. Temos a seguinte função: fxy é igual a xy dividido por x² mais y². E a seguinte condição: se xy for diferente de 0, 0. E a segunda condição é 0 se xy for igual a 0, 0. Primeiramente, vamos ver se essa função é contínua ou não, utilizando coordenadas polares. Chamamos então x de r cosseno θ e y de r seno θ. Então, limite quando r tende a 0 de r cosseno θ vezes r seno θ dividido por r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Limite quando r tende a 0. Vamos simplificar aqui, colocar em evidência. R ao quadrado vezes cosseno de θ vezes seno de θ sobre, colocar em evidência, né, o r ao quadrado cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ. Sabemos que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1. Temos então que limite quando r tende a 0 de r ao quadrado vezes cosseno de θ vezes seno de θ dividido por r ao quadrado. Vamos simplificar aqui, vamos cortar o r, né? Ficamos então limite quando r tende a 0 de cosseno de θ vezes seno de θ. Como limite quando r tende a 0 de cosseno de θ vezes seno de θ. Esse limite não existe, porque depende do ângulo de cosseno de θ e seno de θ. Logo, portanto, podemos afirmar que f, a função, não é contínua. Isso implica que f, a função, não é diferenciável. A segunda questão de hoje. Calcule o gradiente da seguinte função. Escolha um ponto e represente graficamente nesse ponto. Temos então a seguinte função: fxyz igual a xy dividido por z. A questão pede para representar graficamente em algum ponto. Vamos escolher um ponto então. Temos o gradiente de f de 1, 1, 1. Esse vai ser o ponto que nós escolhemos. Agora vamos calcular a derivada parcial. ∇f em relação a x. ∇f dfx xyz é igual. Calcular a derivada parcial da seguinte função. Vamos utilizar a regra do quociente. xy, derivada de xy vezes z, menos derivada de z vezes xy. Isso dividido por z ao quadrado. ∇f, ∇x de xyz é igual a yz dividido por z ao quadrado. Sendo que isso aqui vai para zero. Vamos simplificar. Vamos cortar z por z. Isso vai ser igual a y dividido por z. Essa é a primeira derivada parcial que nós encontramos. ∇f, ∇x. Vamos calcular agora ∇f, ∇y. xyz é igual a xy, derivada de xy vezes z, menos derivada de z vezes xy dividido por z ao quadrado. ∇f, ∇y, x, y, z é igual, isso aqui vai para zero. Temos que x, z dividido por z
ao quadrado. Vamos simplificar cortando aqui o z. Temos que x dividido por z. Vamos calcular a última e a terceira derivada parcial. Del f, del z, x, y, z é igual a derivada xy vezes z menos derivada de z vezes xy dividido por z ao quadrado. Del f, del z, x, y, z é igual. Agora, essa parte que vai para zero, vamos ter o quê? Que aqui é menos xy dividido por z ao quadrado. Calculamos, então, as três derivadas parciais, em relação a x, em relação a y, em relação a z. Então, agora vamos calcular o gradiente que se aplica no ponto. Gradiente da função de f de 1, 1, 1. Calculando o gradiente no ponto, vamos obter o vetor 1, 1 e menos 1. Escolher um ponto e representar graficamente, nós escolhemos, né, como havia falado no início, escolhemos o ponto 1 e 1. Esse é o ponto que foi escolhido, no ponto 1 e 1. E esse é o gradiente. Esse é o gradiente calculado sobre esse ponto, utilizando as derivadas parciais. Então, calculamos, né? Então calculamos o gradiente, que é o vetor, que é a mesma coisa que o vetor, e aplicamos sobre o ponto. O que fizemos foi o vetor aplicado ao ponto 1, 1 e 1 que escolhemos.